Olá pessoal, tudo bem? Vamos aos nossos estudos sobre soluções. Então, no canal já tem um vídeo sobre mistura de soluções com reação química, mas com reação completa, tá? Com reação terminada, ou seja, titulação. Titulação quando eu tenho uma reação total, uma reação completa. Neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre mistura de soluções com reação química, mas onde eu tenho reagente em excesso. Ok? Vamos nessa então? Mistura de soluções com reação química. Quando o texto utiliza os termos misturam-se ou adicionam-se para soluções, provavelmente teremos um reagente em excesso. Quando ele quer uma titulação, ele fala neutraliza-se completamente, titula-se. Ok? Os termos da leitura são extremamente importantes para que você consiga determinar se é uma reação completa ou se é uma reação parcial. Tá? E quando eu tenho um reagente em excesso, esse reagente que está sobrando é quem vai determinar a característica da reação final. Por exemplo, ele me pede se a solução final é ácida, básica ou neutra. Reação entre ácido e base. Então, se eu tiver uma reação entre ácido e base, a reação for completa, for uma titulação, o meio final será neutro, ok? Se eu tiver a proporção correta entre o número de mols do ácido e o número de mols da base, a reação final, a solução final será neutra. Lembre-se que o reagente em falta é que determina o final da reação. Quando um determinado reagente acabar, acabou a reação. Não importa quanto eu terei de excesso do outro reagente, ele não determina que a reação continua. A reação acaba quando um dos reagentes acaba. Perfeito? Ok? Então, vamos ao exemplo de resolução de um exercício envolvendo esse tipo de questão. Então, olha só. Um sistema é formado pela mistura, tá vendo? De 0,15 litros de uma solução aquosa, 1 mol por litro de ácido clorídrico, e 250 ml de uma solução aquosa de 2 mol por litro de hidróxido de sódio. Eu sei que essa é uma mistura de soluções com reação química, porque isso é um ácido e isso é uma base. E ácidos e bases, quando misturados, sempre reagirão entre si. Tá? Responda as questões a respeito desse sistema. A solução final, o sistema tem caráter ácido, básico ou neutro. Justifique. Lembre-se que se sobrar ácido, ele será ácido. Se sobrar base, ele será básico. Ou se os dois estiverem na quantidade certinha, ele será neutro. Ok? Qual a concentração em mol por litro do reagente em excesso, caso exista, na solução final? Perfeito? Então, vamos lá. Primeiro, o sistema é formado por isso aí, que está no texto. Eu vou começar a resolução montando a equação da reação entre as substâncias. Então, ácido clorídrico, HCl, reage com hidróxido de sódio, NaOH, tá vendo? Reação entre ácido e base formará sal, NaCl. Se você não lembra de reação de neutralização, tem um vídeo nesse canal sobre isso, volta lá e dá uma olhada, ok? E H com OH forma água. Ok? Vamos começar calculando a quantidade que eu tenho de ácido e a quantidade que eu tenho de base na minha mistura, para saber se tem alguém sobrando. Tá? Então eu vou começar pelo ácido. O que o texto diz sobre o ácido? Um sistema é formado por uma mistura de 0,15 litros de uma solução 1 mol por litro de HCl. O que significa 1 mol por litro? Sempre que é por alguma coisa, é por 1. Então eu tenho 1 mol por 1 litro. Ou seja, 1 mol de HCl se eu tivesse 1 litro de solução aquosa. Mas eu não tenho 1 litro, eu tenho 0,15 litros. 0,15 litros, eu terei quantos mols? Aí eu descubro que na minha solução tem 0,15 mols de HCl. Continuando, faremos a mesma coisa para o NaOH, ok? Então eu vou ter que NaOH. Qual é a concentração de NaOH segundo o texto? 2 mols de NaOH por litro. Lembre-se que sempre que é por alguma coisa é por 1, né? Então, no caso aqui, 1 litro. Então, eu tenho 2 mols de NaOH em cada 1 litro de solução.
Eu poderia colocar aqui 1 litro e transformar esses 250 ml para litro, posso, ou eu posso transformar esse 1 litro para 1000 ml. 1000 ml e 1 litro é a mesma coisa. E colocar 250 ml embaixo de ml. E achar o número de mols Y para a solução. Aí eu vou ter meio mol de NaOH. Perceba que, segundo a minha equação balanceada, um mol de HCl reage com 1 mol de NaOH. Se 1 mol reage com 1 mol, 0,15 mols vão reagir com meio mol? Não, não vão, né? Se 1 mol reage com 1 mol, 0,15 mols reage com quanto? Muito bem, 0,15 mols. Mas eu tenho meio mol de NaOH e eu só vou usar 0,15. Então, a solução resultante será básica. Por quê? Porque eu tenho um excesso de base. Devido ao maior número de mols na solução básica em relação ao número de mols na solução ácida. Beleza? Então, eu determinei o caráter da reação básica, da solução final, aliás, básica, e justifiquei o porquê, que era o que ele pediu na primeira parte da reação. Na primeira parte da questão, que era a letra A. Ok? Na letra B, ele pede a concentração do excesso, caso exista. E a gente agora sabe que existe. Como é que eu calculo o excesso? Eu pego o número de mols total, que eu achei no slide anterior, e subtrai a quantidade que realmente reage. Pego tudo que eu tinha, tiro a parte que eu vou gastar e vai sobrar o que está em excesso. Então, o número de mols total era meio mol e a gente vai usar só 0,15, conforme a gente calculou. Então, eu vou ter um excesso de 0,35 mol de NaOH. Tudo tranquilo até aí? Se você está gostando do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Acionar o sininho das notificações para você ser avisado quando eu postar novos vídeos e divulgar os vídeos para os seus amigos, para que o canal possa se manter aí em atividade, auxiliando as pessoas que precisam de uma ajuda no conhecimento químico para ensino médio, ok? Então eu tenho 0,35 mol de NaOH. E aqui um cuidado que você tem que tomar, releia lá o texto da questão e você vai ver que você misturou as duas soluções. Você misturou 150 ml ou 0,15 litros de uma e 250 ml da outra. Quando você juntou as duas, você passou a ter um volume final de 400 ml. E como ele quer a concentração, e a concentração tem que ser dada em mol por litro, eu tenho que fazer para 1 litro, 1000 ml. Aí eu vou achar aí o W. Cortando zeros, eu terei que 4W é igual a 3,5. Né? Cortei 2 zeros aqui, ficou 0,35 vezes 10, 3,5 do NaOH. O W é 0,875 mol por litro. Ok? Espero que você esteja entendendo. Lembre-se que se você tiver alguma dúvida, se você é meu aluno, entre em contato comigo pelo contato que você tem meu. Se você não é meu aluno, tá? Poste aí os comentários no vídeo e eu sanarei as suas dúvidas assim que for possível. Ok? Continuamos a fazer mais um exemplo. Exemplo 2. Um professor de química, durante uma aula experimental, pediu para os seus alunos prepararem uma solução composta de 120 ml de hidróxido de estrôncio, SrOH2, de concentração 0,6 mol por litro, com 80 ml de ácido bromídrico, HBr, de concentração 1 mol por litro. Ao término da atividade, pediu que eles determinassem a concentração da solução resultante. Marque a alternativa que apresenta a concentração do sal e do excesso na solução final. Então já me disse que tem excesso. E se tem excesso, eu vou calcular como tendo excesso. Então eu peguei a parte que tem as quantidades lá do texto, ó, e lembre-se que como eu vou ter um ácido e uma base, eles vão reagir. Se eles vão reagir, a primeira coisa que eu vou montar é a reação. HBr mais SrOH2. Vou separar aqui, o H é mais 1, o Br é menos 1. Vou separar aqui, o Sr é mais 2 e o OH é menos 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2, com mais 2 dá 0. Ok? Como eu vou juntar o Sr, que é mais 2, e o Br, que é menos 1, vai dar SrBr2. O estrôncio da família 2A é mais 2, o bromo é da família 7A, é menos 1. Aí Xuxa, né?
inverte os valores, SRBR2 e água. Como o número de H's não está igual ao número de OHs, a equação não está balanceada, então eu vou ter que balancear. Como eu preciso de 2 hidrogênios para 2 hidroxilas, eu vou multiplicar aqui por 2 e aqui por 1. Agora eu tenho 2 bromos, tá vendo? 2 bromos, está balanceado. E agora eu tenho 2 hidrogênios e 2 hidroxilas, eu vou formar 2 águas. Agora a minha equação está pronta e balanceada. Vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz na questão anterior. Primeiro eu vou calcular quanto tem de ácido e quanto tem de base. Ok? Quanto eu tenho de ácido? Ó, a concentração do ácido é 1 mol por litro. 1 mol para 1 litro, ou seja, 1000 ml. Quanto eu usei de ácido? 80. 80 ml, X. Aí eu vou descobrir que eu tenho 0,08 mols de HBr. Ok? Tá tranquilo até aí? Espero que sim. Então a gente vai continuar falando sobre a concentração agora, o número de mols do SrOH2. Ok? Então agora a gente vai calcular aí o número de mols do SrOH2. Lembrando que ele me deu que a concentração de hidróxido de estrôncio é 0,6 mols por litro. Então 0,6 mols para 1 litro, ou seja, 1000 ml. Ele usou 120 ml. Então 120 ml, Y. A gente vai concluir que o Y vale 0,072 mols de hidróxido de estrôncio. Ok? Agora a gente precisa descobrir quem vai sobrar e quem vai faltar. Você está vendo que as quantidades estão bem próximas uma da outra, né? 0,080 e 0,072 estão bem perto. Só que a quantidade que eu consumo de HBr2 é o dobro da quantidade que eu consumo do SrOH2. Então eu vou consumir o dobro de HBr em relação ao SrOH2. E como eu tenho quantidades próximas, este aqui deve acabar primeiro. Ah, vamos ver se isso é verdade. 2 mols de HBr reagem com 1 mol de hidróxido de estrôncio. 0,08 mols de HBr reage com quanto? Z. Tá vendo? Z. Então, 2 vezes Z dá 2Z, 0,08, 0,08 por 2 dá 0,04 mols de hidróxido de estrôncio. Eu vou consumir, eu vou gastar 0,04, eu tenho 0,072, ele está em excesso, tá vendo? Quanto de excesso? Excesso é o número total menos o número que reage. Quanto que é o total? 0,072. Quanto vai reagir? 0,040, 0,04. O que dá 0,032 mols de SrOH2 em excesso. Beleza? Entendido? Qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? Segundo a equação que a gente tinha lá, 2 mols de HBr formam 1 mol do sal, que a primeira pergunta que ele me faz é sobre o sal, 1 mol do sal. A gente sabe que os 0,08 mols de HBr vão reagir. Então, quanto eu vou produzir do sal? 0,04 mols de SrBr2. Esses 0,04 mols de SrBr2 serão dissolvidos em quanto de solução? Se você olhar para o texto, você vai ver que você misturou 120 ml de um e 80 ml do outro, o que dá um total de 200 ml. Como concentração tem que ser escrita em mol por litro, eu tenho que fazer para 1 litro, 1000 ml. C. Aí eu vou achar a concentração, 0,2 mol por litro. Primeira resposta. Ok? Só que ele me pede também a concentração do excesso. E a gente descobriu que eu tenho 0,32 mols de SrOH2 em excesso. Para 200 ml de solução. Para 1 litro, ou seja, 1000 ml, uma concentração M. Aí 2M igual a 0,32, né? Cortei 2 zeros com 2 zeros. 2M, 10 vezes 0,032 dá 0,32. M igual a 0,16. Ok? Aí marca a alternativa correta. Um grande abraço, bons estudos para você.